por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Se você quiser uma analogia, porque a gente está acostumado a pensar em programação justamente no modelo simbólico, que é um comando depois do outro, certo? Foi assim quem programou um pouquinho de Basic, qualquer outra linguagem. Você pega a mente humana, que tem lógica, e você vai construindo ramificações e você não sai daquilo. Então a gente fala, não, a máquina só faz aquilo que você programou. Isso é verdade para essa linha de programação. A inteligência artificial que usa redes neurais, ela imita o funcionamento fisiológico do cérebro. Não é como a mente funciona logicamente, construindo símbolos. Ela imita como você aprende. O seu cérebro aprende dentro de um ambiente e você não sabe como que você aprende. Por exemplo, como que você aprendeu a reconhecer um gato e um cachorro? Essa é uma das primeiras coisas que as redes neurais artificiais começaram a aprender também. Você não consegue explicar isso para um programa, como que ele vai reconhecer se é um gato ou um cachorro por comandos sequenciais de lógica. É coisa que você aprende vendo e a gente não sabe dizer por que eu sei que é um cachorro, que é um gato. Tem um monte de variações naquilo, ou que é uma folha de uma árvore, ao invés de ser outra coisa. Então, essa linha da computação, que foi o que o Álvaro falou, ela remonta a meados do século passado. Isso é antigo. Tanto que tudo que a gente faz agora já estava lá atrás. Alan Turing, von Neumann, tem vários Minsky, todos esses caras, eles já queriam fazer isso. Qual era o problema que a gente tinha? Eles não tinham máquina, então tentaram até por volta dos anos 70. Não tinham máquina que desse conta disso, que isso demanda processamento, precisa de dados. E isso acabou indo para um desacreditado, virou o inverno da inteligência artificial. E aí, o que deu certo é justamente a computação programada, que é essa simbologia da mente, né, de você fazer códigos que funcionam numa ordem lógica e que todo mundo aprendeu a programar nessa ordem. A partir da segunda década, a partir de 2010 mais ou menos, as máquinas começam a ficar muito boas. E a gente começa a ter o quê? A internet capturando dados, explosão de dados, volta a ser possível, e começaram as tentativas, IBM, etc., fazer os treinamentos, começa a ter o Jeopardy, que ganha, uma máquina ganha dos humanos, depois xadrez entrando no grau Hyper Mega Blaster com DeepMind, e aí a gente começa a ver essa evolução. Então, a gente hoje, se a gente puder até, né, para quem está aqui com a gente, entender o que está acontecendo, que é uma coisa que me incomoda muito, eu vejo muita manchete falando de inteligência artificial como se fosse tudo a mesma coisa. Então, você fala, tem inteligência artificial na minha geladeira, tem inteligência artificial no ChatGPT, tem inteligência artificial no carro autônomo. Pois é, não é a mesma coisa. Da mesma forma que a inteligência humana é um termo genérico, você tem vários tipos de inteligência. Você pode ter uma super inteligência para se comunicar e não conseguir fazer uma dança, não conseguir fazer nada corporal. Então, a gente tem pelo menos os 9 tipos, né? O Álvaro deve saber mais do que eu nessa área de cérebro, de neuro, os 9 tipos de inteligência do Gardner, mas a inteligência artificial também tem os milhares de tipos e aplicações. Uma delas são as redes neurais, que estão sendo utilizadas para reconhecer gatos em visão computacional, para reconhecer padrões, gatos, cachorros, folhas, etc. Está sendo usado em robôs, por exemplo. Está sendo usado no carro autônomo para ele poder enxergar. Está sendo usado em drones para poder enxergar. E também está sendo usado em várias outras áreas específicas para aprender. Mas o nível que a gente está hoje é o primeiro nível, que é o nível narrow de inteligência, que é uma coisa por vez. Então, se você pegar o sistema que joga xadrez, hoje ele joga xadrez melhor do que qualquer ser humano. Ele ganha de qualquer campeão. Ele ganha da máquina e ganhava dos campeões, ok? Só que ele só faz isso. Se pegar o ChatGPT, ele só conversa e só gera texto. Se você pegar o carro, ele só dirige. Ele não faz conta, não conversa no nível do ChatGPT e também não enxerga mais do que aquilo que ele está configurado ou treinado para fazer. Então, a gente está nesse patamar hoje de coisas incríveis acontecendo no nível narrow. O próximo nível, que é o que o pessoal confunde quando o ChatGPT começa a responder como se fosse humano, é porque ele foi treinado para responder como se fosse humano, é se ele chegou num nível de consciência. Para chegar no nível de consciência, você teria que ter... Primeiro que para que você chegue no nível humano, você tem que começar a cruzar funções, né? A gente faz tudo mais ou menos, mas a gente faz um monte de coisa. Então, a gente tem autonomia, a gente tem... Um exemplo que eu dou entre autonomia e automação, a máquina é muito boa para automação. Ela responde muito rápido, ela processa grandes volumes, etc.
mas ela não é muito boa de autonomia. Então, uma brincadeira que eu faço comparando autonomia e automação na inteligência, se você pegar um garoto de 15 anos que enche a cara e sai para dirigir, da PT, ele tem autonomia, mas não tem muita inteligência, né? Agora, quando você tem muita automação numa área específica, você pode ter muita inteligência naquilo, mas você não tem autonomia para implementar isso em outros lugares. Então, nesse primeiro nível, as máquinas estão lá com pouca autonomia, fazendo as coisas específicas. Você teria que ter esse cross de funcionalidades para você ir para um outro nível, e aí teria que surgir a consciência, que você saber que você é uma coisa diferente do resto do mundo, etc., para depois você ir no nível que seria o que o pessoal chama de superinteligência. A gente está nesse primeiro aqui ainda, tá? E aí o Álvaro pode até falar um pouquinho mais, porque ele deve saber muito mais do que eu, sobre consciência e o que a gente sabe sobre consciência hoje do próprio ser humano, o que a gente não sabe. Eu posso falar do que a gente não sabe. Isso, do que a gente não sabe, isso que eu ia falar. Que aí que eu acho que é uma arrogância muito grande quando a gente fala de consciência das máquinas, porque a gente sabe muito pouco da nossa. A gente consegue ter a sensação de que é consciente, de resto... A gente não sabe exatamente de onde veio, de onde que ela surgiu. E aí eu faço uma comparação, né? Isso é o meu modo de pensar. A gente é feito de vários robozinhos biológicos, que são as nossas células. As células fazem o job delas lá, cada uma fazendo o job delas lá. Elas não sabem que existe uma coisa que é consciência que juntou todo esse negócio aqui, né? E aí eu fico pensando às vezes, né? No robô, ou numa máquina, ou nas partes inteligentes, elas também podem ser partezinhas que estão ali. De repente, alguma coisa se junta ali e gera consciência. Então, eu fico pensando, que eu posso ser uma célula, você também, de um algo maior do planeta que está lá com a consciência fazendo alguma coisa no espaço, a gente nem sabe disso. Então, assim, eu não sei. Isso são elucubrações mentais aqui. O cérebro de Boltzmann. Isso, você está no...